Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha no mundo fascinante das histórias em quadrinhos, com base no material que a gente analisou. Oi, vamos lá. A ideia é cobrir bastante coisa. A evolução da arte, sabe? As origens dos ícones, aqueles vilões marcantes. As mortes e retornos que sempre dão o que falar. Exato. E as reviravoltas, o processo de criação, a força dos independentes. Adaptações para tela, cultura dos fãs, cosplay, convenções. E até porque, né, tantos adultos continuam lendo HQs. Nossa missão aqui é pegar os pontos-chave e os fatos mais, assim, surpreendentes. Ok, vamos analisar isso. Então, o que é fascinante aqui é pensar nos quadrinhos como espelhos culturais, sabe? Eles acabam refletindo muito das mudanças sociais, dos medos, das esperanças de cada época. É uma riqueza que vai, nossa, muito além só dos super-heróis mais famosos. Com certeza. E a própria arte visual conta uma história, né? Se a gente pensar na Era de Ouro, era algo mais simples, talvez. Sim, traços mais diretos. Aí vem a Era de Prata e, putz, Jack Kirby explode com aquele dinamismo, aquela energia cinética. Total. E depois, anos 80, 90, fica tudo mais sombrio, né? Tipo Frank Miller. Talvez um reflexo da época mesmo. É bem provável. E hoje em dia é uma mistura, né? O digital, claro, mudou tudo. Photoshop, novas ferramentas. E muita diversidade nos independentes, uma influência forte de mangá também que a gente percebe. Ah, sim. E essa parte visual, ela não é só enfeite, né? Ela dita o ritmo da história. A composição da página, o estilo do traço, como os painéis são usados. Isso controla a emoção, o tempo da narrativa. É como se o quadrinista fosse o diretor de cena ali, né? Exatamente. Diretor, cenógrafo, tudo junto, usando essa linguagem visual para nos guiar. E falando em guiar, as origens dos heróis. Elas dizem muito sobre quando eles surgiram. O Super-Homem, por exemplo. Ah, o Superman nasceu ali na Grande Depressão como um símbolo de esperança, né? Bem forte isso. Sim, o Batman já vem do trauma, da escuridão, mas também da força de vontade. E a Mulher Maravilha com ideais feministas desde o início. E o Capitão América? Puro patriotismo da Segunda Guerra. Depois, nos anos 60, a Marvel. Ah, Marvel, com os heróis cheios de defeitos, né? Homem-Aranha, X-Men. Isso, que eram quase metáforas das questões da época. Direitos civis, identidade, o medo do diferente. Eles realmente encapsulam o espírito do tempo, por isso que a gente se conecta tanto, eu acho. Sem dúvida, são mais que personagens, são artefatos culturais mesmo. E os vilões? Porque, né, herói precisa de um bom vilão. Coringa, puro caos. Um contraponto perfeito para o Batman. E o Magneto, que não é só mal, é complexo, quase um anti-herói trágico. Sim. E o Venom, naquela linha tênue. E as reviravoltas, aquelas que deixam a gente de queixo caído. Tipo o Capitão América falando Hail Hydra. Chocou muita gente. Nossa, demais. Ou a morte do Robin, que foi decidida por votação dos leitores. E a Feiticeira Escarlate com o Chega de Mutantes. Momentos que redefinem tudo. Isso levanta uma questão importante. Por que a gente gosta tanto desses momentos sombrios ou chocantes? Tem uma teoria interessante sobre isso. Meio que uma pornografia moral. A ideia de que a gente explora sentimentos difíceis e insegurança através da ficção. E essas reviravoltas mexem muito com a identidade dos personagens, né? Aí entra o multiverso muitas vezes. Ah, o multiverso, uma ferramenta para explorar e si, sem necessariamente destruir o personagem principal. Exato. Permite testar limites, contar outras histórias, reinventar sem apagar o passado. É uma saída narrativa bem útil. Entendi. E pensando na criação em si, geralmente é um trabalho em equipe, né? Roteiro, lápis, arte final. Sim, um processo colaborativo. Roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, letrista. Uma cadeia. E a gente vê muita coisa inovadora vindo dos quadrinhos independentes, tipo Saga, Monstress, talvez por terem mais liberdade. Com certeza. Fora das grandes editoras, às vezes rola mais espaço para experimentar, para tocar em temas mais adultos, mais complexos. O que talvez explique o público adulto continuar forte, né? Procurando essas narrativas mais densas. Sim, existe um público adulto consolidado que busca exatamente isso. E essa busca alimenta também as adaptações. O MCU, o Aranhaverso, eles bebem dessa fonte. E criam mais fãs que voltam para os quadrinhos. É um ciclo. E a cultura dos fãs é um show à parte. Cosplay.
Que é muito mais que fantasia, né? É comunidade, é expressão. Sim. E as Comic Cons? Aquelas celebrações enormes. Mas é aquela questão das mortes, que nunca são definitivas nos quadrinhos. Ah, o ciclo de morte e retorno. É quase um elemento fundamental do mito do super-herói. Não é só pelo choque. É uma forma de manter o personagem vivo, de reexaminar, de trazer novas perspectivas. E falando em perspectivas, tem a troca com o mangá também. Verdade. A influência mútua entre HQs ocidentais e mangás japoneses. Estilos, narrativas que se cruzam. Sim, formatos, públicos, uma contaminação positiva, digamos assim. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, fica claro que quadrinhos são muito mais que só entretenimento. Com certeza. São arte em evolução constante, são documentos culturais, são narrativas super complexas. É isso. Os quadrinhos oferecem uma lente muito particular, com uma linguagem própria, para a gente entender mitos modernos, a sociedade e até nós mesmos. E pra gente fechar com uma provocação. Se a gente fosse criar um super-herói hoje, agora, em 2025, Interessante. quais seriam as ansiedades, as esperanças, os debates sociais de agora que iam moldar a origem deles, poderes? E talvez o mais interessante, as fraquezas. Fica aí pra pensar.